olá a todos. Esse é o primeiro vídeo de uma série que nós, do grupo da Bolsa de Valores de Londres, vamos começar a fazer em língua portuguesa, né? Nós, especificamente da área de índices da FTSE Russell, vamos trazer convidados, parceiros nossos, para falar sobre temas relevantes aí do mercado de investimentos e especificamente com o uso de índices e ETFs, que ainda é algo relativamente recente no Brasil, já muito utilizado no exterior. Então, um dos objetivos é a gente trazer mais essa informação de uma forma simples para melhorar os investimentos dos brasileiros de um modo geral, né? E eu queria agradecer muito a nossa convidada de hoje, a Paula Salamonde. Ela é diretora de clientes institucionais e produtos de ETFs da BlackRock do Brasil. E a BlackRock é uma das principais parceiras aí nossos da FTSE Russell. Então, a gente vai falar hoje, rapidamente sobre alguns temas aí bem interessantes com relação a investimentos internacionais, como fazer isso de forma simples, né? Principalmente aí com o auxílio dos produtos da BlackRock. Então, Paula, muito obrigado pelo convite. Agradeço você e a BlackRock para compartilhar um pouco esse conhecimento aí com a gente. Léo, eu que agradeço o convite, prazer estar aqui sendo a primeira, né, a estar inaugurando esse seu canal, o canal de vocês aqui em língua portuguesa, então prazer enorme. De fato, a FTSE é um parceiro muito importante da BlackRock, vários produtos nossos utilizam os índices da FTSE Russell como os índices de referência, então prazer mais uma vez estar aqui nessa jornada de educação financeira. Isso aí. Então, vamos começar. Eu queria trazer um assunto que a gente tem abordado muito aqui na FTSE Russell, um estudo publicado pelo nosso time de research recentemente, ele mostra que por volta de 97% do patrimônio de fundos de pensão no Brasil, eles estão alocados de forma doméstica, né? Esse número ele costuma ser muito menor em outros mercados, tanto mercados desenvolvidos quanto emergentes. Então, por exemplo, na Austrália, esse indicador é 50%. Então, aproximadamente 50% investido local, 50% global. No México, esse valor é ainda menor, 31% investido localmente. Paula, por que que a gente tem um viés doméstico tão forte no Brasil e quais que são os riscos, né, do investidor ele ter alocado um percentual tão grande em um único país? Vamos lá, vamos dividir a sua pergunta nas duas partes. Então, primeiro, por que temos esse viés tão forte doméstico? Acho que aí são vários fatores que contribuem para essa característica do mercado de fundos de pensão brasileiro. Primeiro, tem uma questão de regulamentação. Assim, a própria resolução que rege os investimentos dos fundos de pensão, apenas de maneira recente, aí, nos últimos 20 anos, começou de fato a permitir a internacionalização dos investimentos dos fundos de pensão. E mesmo quando a gente olha a nossa regulação hoje, que já avançou bastante nessas últimas 2 décadas, ainda só permite 10% de investimento no exterior. Mas você tem razão, mesmo tendo aí 10%, a gente não está nem consumindo nem a metade desse valor ainda para investir internacionalmente. Mas é uma questão de educação, então é uma coisa que vai acontecendo de maneira paulatina, à medida que os fundos de pensão vão se tornando mais confortáveis em explorar mercados que não sejam só os mercados locais. Então, acho que a questão da regulamentação, que veio de maneira mais tardia, quando a gente compara com esses outros mercados, é uma justificativa relevante. A outra é a dinâmica dos nossos mercados, principalmente em relação quando a gente olha a taxa de juros. Em economia, a gente gosta de falar muito de custo de oportunidade. Então, realmente, com taxas de juros muito altas, a gente no Brasil sempre experimentou taxas de juros em níveis muito elevados, acima de 2 dígitos, durante um tempo muito grande. Então, isso de fato, gerava um viés natural para que o fundo de pensão usasse instrumentos atrelados à dívida e à dívida pública, que para eles tem uma percepção de risco muito baixo, e justificava estar investido no mercado local, porque, de fato, através desses instrumentos de títulos do governo brasileiro, eles já conseguiam mais do que superar as suas obrigações com seus investidores. Então, a taxa de juros é, de fato, um fator que explica muito desse viés. A gente viu
no momento em que a taxa de juros, no seu período aí, chegou à mínima de 2%, que isso gerou aí um movimento de internacionalização maior. Então, a taxa de juros, eu diria que é uma outra questão muito importante. Eu acho que uma terceira que a gente não deve deixar de mencionar também, é também a gente olhar a característica dos nossos fundos de pensão. Os maiores fundos de pensão brasileiros estão ligados a entidades de governo. Então, durante muito tempo, de alguma forma a gente ainda vê isso acontecendo, existe também uma questão de alinhar os interesses de fundos de pensão também com o interesse de fomentar a indústria local brasileira. Então, algumas vezes, os investimentos de fundos de pensão também são utilizados como maneira de fomentar projetos de infraestrutura local e faz parte, isso se entende isso dessa forma num país onde a gente ainda precisa de um investimento grande, né, na base. Então, acho que essas três questões aí juntas e misturadas explicam um pouco dessa nossa tendência histórica de investimento mais com viés doméstico. Aí você tinha me perguntado a segunda pergunta, não sei se você quer que eu já emende. Pode ser. Não, não, é verdade, né? A gente tem essa cultura muito forte. Então, o trabalho educacional realmente acho que vai ser o principal, um dos principais fatores aí, né? Mas pode seguir então para a segunda parte, né? Quais os riscos do investidor ele está alocado um percentual muito grande em um único país, mesmo sendo o seu próprio país, né? Claro, que acho que o primeiro que já muito fácil e rápido de explicar é que a gente perde oportunidade de investimento em setores que não estão refletidos na nossa economia local. A gente tem vários setores que a gente ainda está na sua infância no mercado local, setores como, por exemplo, ligados à parte de saúde. O nosso próprio setor de tecnologia ainda é muito nascente, setores ligados também à tecnologia de informação. Então, esses tipos de setores que a gente não tem assim uma presença tão, tão forte no mercado local, que ainda estão surgindo empresas ligadas a esse setor de capital aberto, justifica buscar essas oportunidades de investimento que não estão no mercado local. E a questão também não só a oportunidade de investimento em termos de retorno, mas em termos de diversificação de risco, porque a percepção de risco nossa, quando a gente está no mercado local, é que aqui é risco zero, mas mesmo a gente pensa em títulos ligados à renda fixa, existe o risco aí da questão fiscal brasileira, que é inerente ao mercado. Então, tem um risco Brasil aí, que a gente percebe menos por sermos investidores locais, mas que o investidor que está olhando com uma lente aí um pouco mais de aumento, mais distante do que a gente tem, do que a gente percebe, vê que existe um risco aí importante de dívida, de déficit fiscal, que pode contaminar os investimentos locais. Então, a diversificação sempre é muito importante, né? A gente nunca... Aquele velho ditado, não vamos botar todos os ovos na mesma cesta. Eu sempre escutava muitas pessoas falando, não, mas eu vou investir em empresas que eu conheço, né? Só que se a gente for pensar, hoje todo mundo é cliente ou da Apple, ou no seu celular, é ou o sistema Apple, ou o sistema Android, que é do Google, né? Todo mundo usa aí produtos de higiene pessoal, produtos para limpeza de casa, muitos deles são de empresas globais também. Então, os investimentos internacionais, as empresas internacionais, elas estão no nosso dia a dia também, né? É, mas só voltando um pouquinho nisso que a gente falou, né, da queda dos juros que a gente viu nos últimos anos, isso já mostrou um fluxo para os investimentos internacionais, né? Então, só que esse ano voltou a subir um pouco a taxa de juros, ou melhor, voltou a subir com uma relevância até alta, né? ah, Dado aí o cenário econômico global, mas eu pessoalmente eu vejo que essa tendência da internacionalização ela veio para ficar, né? Talvez esse ano a gente teve uma pausa nessa, né, ou uma desaceleração nessa transição, mas como é que você enxerga essa tendência continuando nos próximos anos, mesmo aí com um ano de 2022 um pouco diferente? Mas como é que vocês enxergam essa tendência? Acho que você disse tudo, Léo. Essa aqui é uma pausa, é uma desaceleração, é um momento realmente de volatilidade exacerbada nos mercados mundiais. É natural que todos nós, seja o investidor institucional, seja o investidor pessoa física, pare
para avaliar melhor o cenário econômico, né, e desafiador mesmo, né? A gente tem todas as economias desenvolvidas aí, diferentes graus, passando por uma questão de revisão das suas políticas macroeconômicas. Isso, é claro, afeta todos os investimentos globais e nós não estamos fora desse contexto. Então, eu acho que isso aqui é só um momento de pausa. A diversificação é um benefício que todo investidor, seja institucional, seja pessoa física, já percebeu, já começou esse aprendizado. A gente, de fato, como eu mencionei, começamos um pouco mais tarde em relação aos nossos pares. A gente olha até nossos pares aqui bem próximos na América Latina. Nós fomos os últimos a começar o processo de internacionalização, mas o benefício já foi percebido. E aquele gostinho de fato, vou além do meu mercado, vou, de fato, buscar oportunidades de investimento, seja de maneira mais ampla, buscando uma exposição global mais ampla, seja de maneira mais nichada, buscando setores que eu não tenho representatividade no mercado local. Isso já foi percebido como um benefício importante, tanto no retorno quanto na diminuição de risco dos portfólios. Então, isso veio para ficar. Essa educação, esse primeiro processo já veio. É uma questão de continuar essa educação financeira que a gente aqui está justamente tentando contribuir e também esperar os mercados um pouco arrefecerem. Mas eu sempre digo uma coisa que eu acho que é muito importante. O importante é estar investido, seja porque você nunca sabe o momento que o mercado vai virar. Mesmo que seja você faz uma realocação, diminua um pouco o percentual que você está investindo em determinados setores, em determinadas economias, o importante é você estar com uma exposição, porque na hora que o mercado voltar, você já está preparado e pode surfar a onda de melhores momentos de rentabilidade desses investimentos. É isso aí. Tem vários estudos, inclusive, que mostram, né, que investidores que tentam acertar momentos de compra e de venda, de entrada e saída do mercado, acabam tendo resultados piores do que você simplesmente estar bem diversificado, mas sempre investido nos diferentes classes de ativos e regiões, né? Paula, uma das coisas que facilitaram justamente a adoção dos investimentos internacionais pelos investidores brasileiros foram os ETFs e um pouco mais adiante o programa de BDRs de ETFs, né? Então esses veículos eles facilitam a vida do investidor, oferecem uma forma simples e eficiente dele investir de forma internacional. E a BlackRock ela é a maior gestora de ETFs do mundo e pioneira nesse programa dos BDRs de ETFs. Explica um pouquinho para a gente que é esse programa de BDRs, né? E quais são os benefícios para os investidores investir de forma internacional através desses BDRs. Legal. Então, realmente, BDR de ETF é um produto relativamente novo no mercado. Os BDR já existem há bastante tempo. BDR são Brazilian Depositary Receipts, então são recibos, né? São notas emitidas aí no mercado local, na bolsa local, na B3, que representam, quando eles só tem BDR na frente, representa a ação de uma empresa, né? Então você tem ações de empresas globais, você mencionou, por exemplo, Apple, etc., que estão aqui na forma de BDR e você pode acessar via a B3. O BDR de ETF é o mesmo conceito. A gente trouxe os nossos ETFs que estão listados nos mercados globais e trouxe para o mercado local, para ser listado na B3, através dos BDRs. Então, nada mais é do que um veículo para você acessar os ETFs da BlackRock globalmente. Uma maneira muito simples e muito eficiente do investidor, seja o investidor institucional, seja o investidor pessoa física, através da bolsa local, acessar esses instrumentos de uma maneira muito eficiente, porque você só precisa abrir uma conta numa corretora local e você já acessa todo esse universo de instrumentos de diversificação, a baixo custo, porque os ETFs e os BDRs de ETF têm a mesma taxa de administração dos ETFs, então o custo é muito vantajoso. Então você consegue acessar o mundo inteiro a um baixo custo, transparente, porque você entende o que está dentro desses ETFs, a informação do que eles estão investindo é pública, então você entende exatamente o que está ali dentro, de maneira
e você pode negociar de maneira muito simples, porque como é uma negociação em bolsa, você pode entrar e sair desses instrumentos como uma ação. Então, é uma maneira de democratizar o acesso aos mercados globais através de um simples negócio através da B3. Uma das coisas interessantes dos BDRs de ETF é que muita gente no Brasil gosta de receber dividendos, né? E ETFs da forma tradicional, vamos dizer assim, que eles, no Brasil eles ainda não, eles reinvestem esses dividendos ao invés de fazer a distribuição. E os BDRs, eles possibilitam essa distribuição, né? Então, isso eu acho que é algo que também muita gente no Brasil acabou se interessando pelos BDRs, pelos ETFs de BDRs, também essa possibilidade de receber a renda dos dividendos. Isso, você tem razão. Tem a questão de distribuição de dividendos, que é interessante também, e eu diria até mais interessante agora, onde a gente está em busca, de fato, de mais rentabilidade. Isso é uma maneira de rentabilizar mais o seu portfólio também. Como a gente já falou, né, a BlackRock ela é uma das principais parceiras da FTSE Russell pelo mundo, porque vários desses ETFs e BDRs de ETF né, usam índices da FTSE Russell como referência. Alguns que a gente pode destacar seriam aí os índices de real estate, né, o mercado imobiliário global, o mercado imobiliário dos Estados Unidos. É um tipo de investimento que eu pessoalmente acho muito interessante, né, porque o mercado imobiliário é, de certa forma, fácil da gente entender e os REITs possibilitam que a gente invista no mercado imobiliário mais de forma internacional, né? Com todos esses benefícios internacionais que a gente mencionou, né? De diversificação global. Outros que a gente tem juntos, né? São de setores específicos, então os índices Russell, que cobrem o mercado dos Estados Unidos, mas a gente tem a possibilidade de investir em setores bem específicos da economia dos Estados Unidos através desses BDRs também. Então, só mencionando assim um pouco essa variedade de produtos que a gente tem, né? Eu acho que isso facilita muito que investidores possam optar, seja por mercado imobiliário no exterior, ou setores específicos da economia dos Estados Unidos, ou small caps americanas, né? Como que essa variedade de produtos ajuda aí, tanto investidores ou investidores institucionais também a diversificar de forma eficiente no mundo inteiro? Acho que você citou vários aí que são muito interessantes, dado inclusive o momento que a gente desafiador, né, que a gente está vivendo em termos de inflação exacerbada, juros muito altos. Você vê o REIT que você mencionou, né, que é o mercado de real estate. O interessante é que você está podendo investir no mercado imobiliário através de um investimento através da bolsa, né? Então, você tem essa liquidez toda, que você pensa no imóvel. O imóvel tem que fazer um desembolso muito grande, eu tenho que acessar esse imóvel, eu fico preso nesse imóvel, não tem a liquidez, mas o REIT traduz o investimento imóvel através de uma ação. Então, ele traz esse benefício também de ser um instrumento muito fácil de entrar e sair. Então, acho que já tem esse benefício natural de ser algo, um instrumento muito fácil de permitir o acesso ao mercado imobiliário global, né? Imagina você ter que comprar um imóvel lá em Nova York, é muito mais complicado do que você simplesmente comprar uma ação que reflete a variação desse imóvel em Nova York. Então, é isso que o REIT está fazendo. E nesse momento, a gente pensa assim, quando a gente pensa em imóvel, imóvel é um hedge natural para a inflação. Nesse momento de inflação desafiadora no mundo todo, é interessante esse instrumento mais do que nunca, porque é um hedge natural para a inflação, então faz muito sentido estar investido nesse tipo de instrumento nesse momento também. Quer dizer, acho que vale sempre, mas agora ainda mais, né? Em relação aos setores, como eu já tinha comentado lá, logo no início, justamente o grande benefício desses programas de BDR e GTF é a gente trazer setores que a gente não tem acesso normalmente através do mercado local. A gente tem vários setores aí que, por exemplo, o setor de energia global,
É um setor que esse ano teve uma performance, diferenciada, né, todo dado já começando lá com a crise, na Ucrânia e na Rússia, com todas as questões de oferta de petróleo e gás no mundo, e isso se refletiu muito nesse setor de maneira positiva, e é um produto, é um setor que teve uma performance muito grande e que ainda estamos num momento ainda de muita incerteza em relação à crise aí da Ucrânia e Rússia, e isso ainda deve, de alguma forma, privilegiar esse tipo de setor. Então, aí, energia é um dos que a gente tem aí em parceria com a FTSE no mercado local. E a gente também, eu gostaria de salientar que você falou dividendos, Léo, a gente tem um de dividendos também que eu acho muito interessante mencionar, porque justamente a nossa percepção agora que nesse momento de um pouco mais de aversão a risco, né, natural, a gente está, que a gente chama aqui num período de risk off, mas a gente entende que é importante continuar investido. Aqueles ETFs que estão ligados a empresas que são boas pagadoras de dividendos, também faz muito sentido nesse momento. Então, de forma geral, nesse momento, a gente vê também todos os setores que eu estou ligados em empresas de qualidade, que são empresas que tenham um balanço muito forte, que tenham um fluxo de caixa saudável, que tenham lucros estáveis, são setores interessantes para serem explorados. E o nosso objetivo aqui é este, é dar um menu completo para para os investidores brasileiros acessarem via mercado local e eles poderem fazer as tomadas de decisão, dado o seu grau de aversão a risco, o seu apetite a risco, dado o cenário econômico, mas o importante é ter um produto para poder investir. E é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo esse produto em parceria com a FTSE, trazendo esses produtos para que o investidor possa acessá-los de maneira simples e fácil através do mercado local. Isso aí, ótimo, Paula. Eu acho que foi uma conversa aí bem interessante aí sobre alguns pontos importantes que estão acontecendo no mercado e como os investidores podem se beneficiar aí dessa parceria da BlackRock com a FTSE Russell, né? Então, queria de novo agradecer muito aceitar o convite para a gente ter essa conversa e convidar, né, quem estiver assistindo aí a pesquisar mais sobre ETFs, sobre BDRs de ETFs, os produtos em conjunto da BlackRock com a FTSE Russell. Então, tem muito material aí disponível é, então, muito obrigado de novo, Paula, e vamos continuar aí essa parceria de sucesso por muitos e muitos anos. Obrigada, Léo, pelo convite e disponível aqui para uma próxima vez conversarmos ainda mais sobre possibilidades de diversificação internacional.